Pessoal, hoje temos aqui o Orlando Merola e Marcelo Merola, da Estúdio M, uma produtora de animação, né, aqui do Rio de Janeiro, que produz conteúdo para o Brasil inteiro. E a gente vai ter um papo para desvendar, para entender um pouco como funciona esse mercado de animação, com quem cria, com quem faz isso o tempo todo. Boa tarde, bem-vindos, Marcelo, Boa tarde. Orlando. Boa tarde, Gustavo. Prazer Boa estar aqui tarde. com você. Meu Boa prazer. tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Exatamente, não sabemos que horas o pessoal vai assistir, então está valendo todos os horários. É um prazer recebê-los aqui e a gente quer adentrar um pouco nesse universo da produção de animação, né? Que por mais que o Brasil tenha tradição, agora até hoje eu vi que existe um brasileiro que faz parte de uma equipe de um filme que está indicado ao Oscar esse ano, né? Então a gente Sim. tem talentos grandes nessa área, né? Então a gente quer entender um pouquinho mais da animação, enfim, desse mercado como um todo. Eu vou começar fazendo uma pergunta, mas a gente tem aqui liberdade para falar de vários temas, enfim, de a gente falar num bate-papo bem livre para a gente falar o máximo possível sobre esse tema. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, em breves palavras, para quem é leigo no assunto, o que é a animação? Bom, a palavra animação, né, lá do latim, né, seguindo a minha cola aqui, ela significa você dar vida, né? Então, basicamente é isso, é você dar vida a algo inanimado, que pode ser um objeto, pode ser uma sequência de desenhos, entendeu? Pode ser até você mesmo, né? Usando como se fosse um objeto de animação também. Então, basicamente isso. A animação é você dar vida, né? É você criar vida a algo que está inanimado, né? E aí você tem várias maneiras de se fazer isso. Você pode usar animação 2D, 3D, stop motion, né? E tem toda uma gama, né, de possibilidades aí, né? Fica uma coisa assim bem geral, bem ampla, né? E eu acho isso legal, muito criativo, processo muito criativo. Orlando, assim, para quem não Oi. conhece nada, assim, a gente pensando aqui que o pessoal realmente não conhece nada, está partindo do princípio. Qual é a diferença entre 2D, 3D, stop motion? Fala um pouquinho para gente. Então, vamos lá. Complementando isso aí que o Marcelo falou, a animação ela tá no audiovisual, né? Vamos dizer assim, né? Porque agora cinema, audiovisual, televisão, tudo agora está se juntando, né? Com a palavra só audiovisual. Então vamos adotar a palavra audiovisual. A animação está no audiovisual, é meio que vem da origem do próprio cinema, né? Nos primórdios do cinema, né? Nos primeiros anos, né? do século XX, você já tinha coisas de animação sendo produzidas, né? Então, o Marcelo falou bem, você tem a animação 2D, que é a animação que é feita pelo Disney, mas a gente não pode deixar de falar dos irmãos Fleischer também, que eram Exatamente. uns caras importantíssimos, né? O pessoal fala muito do Walt Disney, o Walt Disney realmente é um cara diferenciado, mas havia os irmãos Fletcher, e eles faziam a Betty Boop, fizeram coisas do personagem Popeye, que caiu em domínio público agora, né? Então, é bom lembrar que é a chamada animação clássica, né? Que é que você trabalha com desenho. Antigamente era feito no papel, a animação era feita no papel, com desenho, né? Esse papel, depois ele era finalizado num acetato, né? Que era Que é tipo uma folha plástica, folha entendeu? Uma folha plástica, né? plástica, onde o Depois artista... ele, Isso. exatamente, depois ele era colorido e depois ele era fotografado, quadro a quadro, para dar a ilusão da animação, né? Que é a sequência de quadros sendo projetados, né? Aí você tem essa chamada animação 2D, que é a animação que você faz com o seu lápis, ou com o seu tablet, ou com a sua mesa digitalizadora e tal. É a mais Você comum, tenta. digamos, né? É a mais É, popular. Uhum. a mais popular, né? Que é a Exatamente. clássica. E aí o Marcelo fala da animação 3D, que é a animação que, com os recursos de computação gráfica, você cria o personagem num software, né? Num ambiente virtual, e aí você vai movimentando ele, né? Criando as suas chaves de animação.
Na verdade, a computação gráfica, o 3D, ele vem beber do stop motion, né? Que é uma coisa antiga também, que também surgiu nos primórdios do cinema. E aí você tem o grande expoente do stop motion, da técnica de você pegar um objeto, por isso que eu peguei o meu amigo aqui, e fazendo quadro a quadro, fotografando para dar essa ilusão de animação. Você tem o boom, né, de trabalho produção, que enorme, né? Você fotografa um trabalho enorme. cada movimento. Exatamente. E a grande obra primeira que a gente tem história e notícia, né, é o King Kong, a primeira versão de 1930 e pouco, né? Antes foi feito o Mundo Perdido, uma versão do Mundo Perdido também, que foi feito os dinossauros todos nesse mesmo processo. E aí você tem o Willis O'Brien como o primeiro grande expoente do stop motion, né? Depois, assim como eu falei do Fletcher e falei do Disney, eu tenho que falar do Willis O'Brien, que foi o grande primeiro, e depois eu tenho que falar do rei Harryhausen, que é o grande mestre, né? O grande mestre que fez os filmes do Simba, o Jazão e o Velo de Ouro, a primeira versão do Fúria de Titãs e tal. Depois aí você tem o Phil Tippett, que é o cara que fez a transição do stop motion para a computação gráfica, para o 3D, ele inclusive trabalhou no primeiro Jurassic Park, né? E aí você tem aí o que é o stop motion, né? Que é muito usado atualmente, até produções mais recentes que eles resgataram o stop motion, né? Fazer esse tipo de animação. E o Marcelo, a Noiva Cadáver, né? do Tim Burton, entendeu? Aí tem Fuga das Galinhas também é o caso? Isso, exatamente. Fuga das Galinhas. Né? Massinhas exatamente. Massinhas e stop motion, né? Mas a técnica é stop motion. Agora, o material, no caso, a gente popularmente fala animação de massinha. Por quê? Porque normalmente as pessoas fazem esse tipo de experimento com massa de modelar, né? E aí o Marcelo falou uma outra coisa muito importante, que é se usar como personagem para fazer essa técnica, né? É o chamado pixelation, que também bebe na fonte do stop motion, e aí você se fotografa e fazendo os movimentos, você mesmo. Isso aí, para quem está estudando stop motion, quer fazer essa experimentação, é fácil, é só combina com um colega, ele vai ser o fotógrafo, e aí o cara é o personagem e o colega fica sendo o fotógrafo, vai batendo frame a frame, ele vai não precisa de um curso muito grande de computação gráfica para esse caso? No caso, você falou de fotografar, você virar um personagem. Você precisa de recursos de animação gráfica, computação gráfica? Não, na realidade, ele é quase uma brincadeira, né? Ele quase se torna uma brincadeira esse processo. Basicamente, o que você precisa é de uma câmera que pode ser até uma câmera de celular, entendeu? E você vai fotografando frame a frame, aí cada movimento, cada vez que você clica no disparador, você movimenta um pouquinho, né? E aí depois que você tem toda uma sequência de animação, toda uma de frames, né? Toda uma sequência de frames. Aí você pode pegar um software gratuito para editar, para juntar toda essa sequência, e aí você tem um filminho animado de você. É um recurso muito legal. E a maioria assim das escolas assim de animação, workshop assim que aberto ao público, geralmente eles fazem isso, né? Mas assim, a animação só complementando ainda, a animação não é só animação de personagem não. Você tem também o que a gente chama de motion graphics, né? Que é a animação mais publicitária, né? Que é de logomarca, né? De vinheta, né? A animação de vinheta, né? Que também é um outro lado, uma outra parte da animação também que é muito utilizada, entendeu? Basicamente tudo que você vê no audiovisual tem o chamado motion graphics, né? Que é a animação gráfica, né? Seja para uma chamada, seja para uma entrada de título, seja para uma vinhetinha de virada de página, né? Uma logomarca animada. Isso, exatamente. Está englobado no mercado que vocês atuam, né? Que um animador atua. Isso. Sim, é muito interessante. Eu sou fascinado por esse universo. Eu já era, e agora que eu
enfim, estou mergulhando aos pouquinhos. Eu estou muito fascinado com isso, muito fascinado. Toda hora vem uma ideia, meu Deus, agora eu vou transformar em animação também. Que bom, que ótimo, que Bom, que bom. ótimo. Tô nessa, vou falar. Mas é importante as pessoas conhecerem aqui e verem quanto fascinante é. E com certeza todo mundo já viu, né? Seja quando criança, nos desenhos animados, que é muito comum, mas hoje em dia, né, tem também muito conteúdo adulto, né, com animação que é feito para o adulto, não só hoje em dia, há muito tempo tem, né? Veja os Simpsons, South Park, vários conteúdos. Falando em Simpsons, Né? Aí olha o aqui. Simpson está aí. Mas a animação tem isso de trazer um universo que seria difícil de fazer no filme realista, digamos, né? Ela te dá asas, literalmente, né? Você pode criar universos que não existem. Então, a animação abre um leque muito amplo, né? na fantasia, na ficção, né? E isso é uma vantagem muito grande na animação, né? Eu fico fascinado também por isso. E agora falando aqui sobre o mercado brasileiro, o mercado da animação no Brasil, como anda? Vocês podem falar um pouquinho como é que esse mercado funciona aqui, como é que ele está nesse momento? O mercado a gente precisa entender que aqui o Brasil ele se destaca pela qualidade das animações, né? Pelos artistas, pelo que tem sido feito. E está tendo projeção internacional, inclusive a gente tem vários artistas brasileiros trabalhando no mundo todo, e isso aí dá uma projeção interessante para a animação brasileira. Mas pelo menos, eu acho que ainda como a gente ainda não tem uma indústria cinematográfica, né, efetiva, né, você tem células, né, você tem vários talentos aqui no Brasil trabalhando no mercado publicitário, no mercado audiovisual, né? Mas você não tem aquela indústria contundente, né? Então você tem aqui que se diz que aqui no Brasil as pessoas se conhecem, o pessoal que trabalha com animação, as pessoas se conhecem. Grande parte dos brasileiros estão trabalhando lá fora, né? Então, aqui no Brasil, a animação está sendo muito usada, como meu irmão falou, mercado publicitário principalmente, né? Filmes publicitários é muito usada a animação, vídeo publicitário, vídeo institucional. Agora, o que a gente não tem aqui, por exemplo, grandes produções de filmes em animação, né? Você conta no dedo, você conta no dedo assim, as tentativas brasileiras de se fazer, né? Você tem aquele do Grilo, né? Que foi o Grilo pioneiro. Feliz, eu acho que Grilo Feliz foi o primeiro grande empreitada de animação, né? O que você tem aqui são os produtores independentes, como o Gustavo, por exemplo, que faz os seus produtos em animação, né? O Gustavo Nunes é uma dessas pessoas que é uma dessas células aqui no Rio de Janeiro, né? Que faz animação. Aí você tem em São Paulo também, você tem no Nordeste, você tem bons animadores lá também, né? Mas e uma coisa também, existe escola de formação, faz parte da faculdade de cinema, como é para formar nessa área, para você ter uma formação técnica? Bom, eu concluí recentemente, apesar da barba branca, né? Porque na minha época de rapaz não havia faculdade direcionada a cinema aqui. Você fazia comunicação, por exemplo, na PUC, e dentro da área de comunicação você tinha cinema ali dentro. Agora, mais recentemente, começaram a se abrir faculdades de cinema, você se forma bacharel em cinema, no caso, é o meu caso. Agora, aqui no Brasil, a animação ela é um módulo que você, quando está estudando cinema, você até faz módulos de animação, né? Porque você sai da faculdade como se fosse um clínico geral, né? Assim como médico, enfim. E aí você vai se especializar. Então, que eu saiba, tem algumas escolas aqui no Brasil que tem, né? A Veiga de Almeida, se eu não me engano. Inclusive,
Desculpa, não querendo te cortar, mas assim, só completar o que você está falando, tem algumas faculdades, tem em Minas, tem no Sul, entendeu? Algumas faculdades de animação mesmo. Com Mas ênfase é em o que o animação. Orlando Pois é, mas é o que o Orlando falou. Normalmente, assim, quando você vai estudar animação numa universidade, é um geralzão mesmo, entendeu? E aí depois, quando você se forma, é aí que você, não, peraí, agora eu quero me especializar nisso aqui, entendeu? Aí existem todos esses cursos que você tem aí, no meu modo de ver, às vezes eu até acho interessante a pessoa fazer um curso voltado já específico para o que ela quer, porque às vezes a pessoa pode se frustrar um pouco. Por isso que é bom também olhar, ver o conteúdo de cada universidade, o que tem, entendeu? Se é exatamente isso, porque senão às vezes é melhor você fazer um curso específico. E tem cursos muito bons, tem o da Melies, tem Cursos livres também, Vinomon, né? né? Os cursos todos famosos. Não, é o que eu falei, porque, por exemplo, no Canadá, a animação está muito associada à questão do cinema lá, né? Você vai na escola de Vancouver, a coisa está mais bem formatada. Aqui você tem faculdades, mas elas estão um pouco desvinculadas da questão do cinema. Você procura a faculdade especificamente. Por exemplo, eu acho que a Veiga de Almeida, ó, fazendo merchandising aqui da Veiga de Almeida, mas enfim, Não, mas é tem faculdade informativo, né? É informativo. pois é, tudo bem. Mas olha só, não, mas tem algumas faculdades que dão Sim. esse curso de animação, né, profissionalizante de animação. Eu mesmo conheço uma pessoa que fez um curso de animação na Veiga de Almeida. Então, assim, tem essas faculdades, mas não são muitas, né? Aquilo que bate com aquilo que eu falei anteriormente, com relação à animação no Brasil. Você tem animação, mas não é aquela indústria como por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não Indo está um tão pouco, desenvolvida, né? Como lá. não tá como lá, né? Tanto é que muitos artistas foram para fora para poder trabalhar, né? O mercado aqui, a gente teve uma época em que se importava muito coisa de fora, até que, felizmente, as pessoas agora estão percebendo que aqui no Brasil você tem pessoas muito talentosas e a gente tem que falar isso, porque somos nós, né? Estamos aqui fazendo esse trabalho hercúleo de animação, né? É importante Graças a as Deus. pessoas conhecerem também, né? Só pensa que a animação é lá Exatamente. de fora, o Brasil não faz nada, então acho que a gente tem que mostrar isso também, né? Levar o conhecimento para as Exatamente. pessoas. Olha, segue, dá uma olhada em tal e tal filme, sabe? Acho que faz parte da gente também de mostrar um pouco disso, né? No final, eu vou querer também que vocês deem umas dicas aí do que assistir. Então, queria saber de vocês, assim, no mercado de animação, vocês têm funções, né? Cada profissional exerce uma função na feitura de uma animação, né? Podem falar um pouquinho como funciona isso? Um filme de animação, ele obedece mais ou menos o mesmo padrão de um filme comum, né? Você tem todas aquelas etapas que você tem numa produção comum de live action, né? De filmes com pessoas reais, né? Você tem a idealização do produto, você tem a pré-produção, a produção, aí você tem um diretor geral que vai dirigir o filme como um todo, e você tem um diretor de animação, que é o cara que vai trabalhar diretamente com os animadores, ele vai fazer essa ponte do diretor-geral do filme com os animadores, ou seja, ele vai passar todo o conceito que o diretor tem do filme para os animadores, entendeu? Então, aí você tem essa parte toda de animação, depois você tem a edição, tal qual um filme comum, né? Um filme de pessoa, de live action. Você tem a finalização, que é a cor do filme. Você tem a parte sonora do filme, também a produção de som do filme. Você tem a trilha sonora. Você tem a sonoplastia, né? O Foley, todos os barulhinhos e tal. E você tem, depois do produto final, você tem a questão da distribuição, a veiculação e distribuição. Quer dizer, é basicamente as mesmas etapas que tem uma produção de um longa-metragem ou de um curta-metragem, né? É a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Agora, eu estou falando nessas etapas, eu tenho que abrir um parênteses aqui, porque tem gente que trabalha de forma diferente, né? Aquela coisa
na direção coletiva, todo mundo fazendo tudo e tal. Enfim, não estou questionando isso. Eu estou só... Como é uma coisa que a gente está falando para pessoas também que são leigas, que estão vendo pela primeira vez, tendo um contato primeiro, a gente tem que falar como manda a cartilha. Então, a cartilha diz, e essa cartilha com certeza funciona. Tá? Nós, por exemplo, trabalhamos, né, dadas as devidas proporções, né, dentro dessa cartilha. Né? Você pode, aí a diferença é você ter equipes maiores e equipes menores. Tá? Mas o princípio, Gustavo, é praticamente o mesmo. Você tem que obedecer essas etapas. A diferença aí, que é interessante, é que num filme de live action, né, que o pessoal chama de filme com pessoas e tal, você tem os atores, né? Você tem maquiador, você tem um figurinista, você tem tal. Num filme de animação, o ator vai ser o animador. O animador, o cara que está animando o personagem, ele é que vai fazer, às vezes, de ator. Por quê? Porque, assim... enfim, o jeito de cada personagem é o animador que faz, né? Ele exatamente. Uhum. Exatamente. Mas você tem também, só um parênteses que eu esqueci, que é uma coisa chamada direção de arte. Isso aí você tanto tem, você tem no filme em animação, quanto o filme em live action. A direção de arte é onde você tem as ilustrações, o concept de tudo. Né? Então, por exemplo, num filme comum, né, de pessoas, você tem a direção de arte, você tem o maquiador, você tem o figurinista, você tem o pessoal da carpintaria para fazer o cenógrafo e tal. Num filme em animação, normalmente o diretor de arte, você tem os ilustradores que trabalham isso, que são os caras que vão conceituar. Então, eles vão criar os cenários, eles vão fazer a parte dos cenógrafos. Né? O maquiador e ele faz também... O figurino também, né? Figurino, exatamente. Sim. Ele também cria, o ilustrador cria o figurino, o look de cada personagem. Sim. Aí você só não tem aí, porque o maquiador, que também é o ilustrador, é o cara que vai dar o look, né? Você não tem o maquiador na hora ali, maquiando o ator. Na verdade, aí é o... Não precisa ficar refazendo. Essas vantagens, digamos assim, né? Algumas tem. Mas aí você tem o animador que vai seguir tudo isso que a arte determina, né? Que é criado junto com o diretor-geral. A arte trabalha com o diretor-geral para criar o conceito da história toda, do produto todo. E aí você tem o diretor de animação, que é um cara muito importante, que é o cara que vai trabalhar e fiscalizar essa homogeneidade, essa vamos dizer assim, essa coordenação, se manter dentro do conceito, que é aquilo que o diretor concebe anteriormente. Então, para que tudo fique homogêneo, tudo corra certo, você tem um diretor de animação, que ele que vai trabalhar. Porque são vários animadores e você tem, às vezes, vários animadores animando o mesmo personagem. Então, para que fique tudo homogêneo, como o Orlando falou, precisa que o diretor de animação ele fale com a equipe, explique, mostre o modelo, né, do personagem, todas as expressões, e às vezes eles até se filmam, eles até usam uma referência. Às vezes é até algum ator famoso, né, que está dublando, que eles usam como referência para seu personagem. Né? E às vezes acontece uma coisa muito curiosa, que às vezes o próprio animador, de vez em quando, ele acaba se tornando um personagem. Que às vezes tem essa brincadeira também. Tem muito na Disney isso. Às vezes eles mesmos se desenham, fazendo um personagem lá dentro. Pois é, coloca lá. Aí o troço fica tão legal que o diretor de animação fala assim, não, peraí, eu gostei desse personagem, vamos dar mais um visual para ele. Vamos deixar ele maior para ele, digamos. Pois é, exatamente. Total. Eu queria ver assim, colocar um pouco na prática, né? Até depois vou colocar aqui o trechinho do Conferência dos Monstros, que a gente está fazendo juntos. Né? Ótimo. Fazendo a animação. Vou colocar aqui, as pessoas vão ver um pouquinho. Eu vou colocar um trechinho bem pequeno. Conhecer todos os monstros especialistas. Se qualquer coisa você precisar, não hesite, grita logo, chama junto. É só um monstro especialista chamar. Sem apuros você se encontrar. Por exemplo,
exemplo, o pessoal viu um trechinho bem curto, depois vão poder ver mais, né? Digamos, lá no canal Conferência dos Monstros. A gente criou um panorama aqui, 10 monstros, né, que a gente situa, mostrando o que é esse mundo que ninguém conhece ainda, é um projeto novo. Né? Nesse caso concreto aqui, falando da experiência que eu tive do lado de cá, né, de quem encomendou um trabalho para vocês. Né? A gente, do lado de cá, a gente tinha um ilustrador, foi o Nando Mota, né, que fez um storyboard, né, a estrutura toda das cenas, como vai do início até o fim, né, com detalhes de cada cena. Ele ilustrou e coloriu, né, fez cenários. Né, a gente teve os atores, dubladores, né, que deram vida às vozes dos personagens, também que foi uma etapa muito importante também, né, uma direção desses atores. A gente mesclou também a animação sem música e com música também, né, que é uma das modalidades que tem, a gente optou por essa. Então, eu passei por uma experiência que foi muito incrível, né, principalmente nesse ano passado, de 2020, e agora a gente está em uma outra jornada fazendo um novo clipe agora. Né? Mas, assim, nesse clipe, por exemplo, quantos animadores tem? Uma média de 4 animadores, 5 animadores. Uma média de 5 animadores para fazer esse produto, e fora a pessoa que fez a parte da edição, né? E fora eu e o Orlando, que cuidamos da parte de direção de animação, né? Porque a animação, ela é um trabalho em equipe, não tem jeito, entendeu? Ela é um trabalho, a não ser que você queira fazer uma coisa autoral, né? Que às vezes pode demorar, né? Mas se você quer fazer uma coisa num padrão, vamos dizer assim, comercial, é um trabalho em equipe mesmo, entendeu? Então, a equipe tem que estar toda muito bem alinhada, entendeu? A parte de conceito do personagem tem que estar muito bem alinhado para todos seguirem aquela prancha de personagem, para não acontecer diferença, não ficar diferente o personagem, né? E é muito trabalho, mas assim, também, né? Ama fazer, né? Então, ama fazer isso, né? Mas é trabalhoso e precisa de foco, planejamento, entendeu? Que é todos esses passos que o Orlando falou, né? Precisa ter um planejamento mesmo, inclusive precisa ter um produtor que cuide disso mesmo, dessa cumprido, né? Isso, do cronograma, de ver as equipes, juntar as equipes, entendeu? É importantíssimo também. Mas aí, no caso concreto aqui, de novo, você falou que tem 5 animadores. Vocês dividem, tal fulano fica com 2, vai dividindo assim, ou todo mundo mete um pouquinho de bedelho no outro? Então, nós somos uma... Posso complementar, Marcelo? Pode, por favor. Nós somos uma equipe, assim, não somos uma equipe igual a Disney, por exemplo, com 200, 300 animadores. É o que eu falei anteriormente. O que difere é o tamanho da equipe. Você pode ter uma equipe grande e uma equipe menor. No caso aí, como nós tínhamos um prazo também para cumprir, a gente entende isso, e é uma coisa muito importante, né? Que a equipe de animação compra a ideia junto com o diretor, né? Entende as necessidades do diretor, e aí a gente precisa ter uma dinâmica maior. Então, geralmente, no nosso caso, todo mundo mexeu praticamente em todos os personagens. Sim. O que acontece é o seguinte, normalmente a gente divide, olha, você tem um storyboard, você tem a decupagem das cenas, que aí, por exemplo, o Marcelo, como diretor de animação, ele vai fazer a decupagem, vai fazer a distribuição do trabalho. E aí, para mim, por exemplo, chegam 2 cenas. Você vai fazer essa cena tal e a cena tal. Normalmente é isso, a gente é trabalhado por cenas. Por que cenas? Porque todo mundo mexe em todos os personagens? Sim, mas a gente procura evitar, por exemplo, na mesma cena, 2 caras diferentes. Então, é melhor um cara fazer aquela ceninha com aquele personagem, né? Porque para ter uma continuidade, para não ficar metade da cena de um jeito e a metade de outro jeito, que são detalhes, são coisinhas. Se você bota numa cena só, numa única cena, isso pode ficar visível. Mas, por exemplo, eu animei um personagem, o Pablito, né?
No Pablito, da bola. Aham, Então, Pablito, Maratona lá. por exemplo, Pablito, eu pego uma cena com o Pablito, tá? Aí eu divido a mesma cena com o Marcelo. Vou dar um exemplo. Aí pode acontecer do Marcelo ser um cara que é mais engraçado nas coisas e eu ser um cara mais que é mais para sou melhor mais em outras cenas, e aí pode acontecer o seguinte: o Pablito, na mesma cena, ele tem uma mudança de comportamento muito séria. Então, o que é legal? Então, a gente divide, por exemplo, esse cara aqui ele é bom para fazer animação desse jeito, então essa cena pede para ele animar o personagem aqui. As cenas mais mirabolantes, mais engraçadas, aí deixa para o Marcelo animar, por exemplo. E aí existe esse isso comportamento funciona. entre vocês, assim. Exatamente. Quem faz melhor a comédia, quem vai mais pro drama, tem também. É tipo uma companhia, né? Isso. É uma companhia. Quem vai mais pro drama, quem vai mais pra comédia, tem aí também isso. Isso. Aham, Por isso que é legal você conhecer bem a equipe, né? Porque aí você já sabe, você já vai na certa. Não, esse vai para esse cara aqui, que esse cara aqui eu sei que sabe. Pode fazer personagem, fazer coisa mirabolante. Aí vai para esse cara. Isso daí é legal. Você precisa conhecer bem sua equipe, entendeu? Exatamente. Um adendo só é o seguinte: todo mundo mexeu, praticamente todo mundo mexe em tudo numa produção para questão de tempo. Mas é claro que complementando isso aí que o Marcelo falou, tem animador, por exemplo, que pegou mais um personagem, entendeu? Ele até fez outro, mas ele ficou mais com aquele ali, porque aquele ali tem a ver com o temperamento dele, entendeu? Então, é bom trabalhar assim, que é assim que a Disney trabalha. A Disney trabalha assim, entendeu? A Disney trabalha assim. Você vê o making off. Já vou indicando, né? Assista o making off da Branca de Neve e os Sete Anões. Procura no YouTube, você vai achar. Tem no YouTube. E você vai ver a aula. Tem no YouTube, você vai ver uma aula de animação, de conceito de animação. Então, hein? Tá? Making off da Branca de Neve e Sete Anões. Making off da Branca de Neve e Sete Anões. Tá gratuito no YouTube, é só você colocar lá que você vai ver. E assim como tem a Branca de Neve, tem outras produções que tem o making off deles trabalhando, mas eu achei a Branca de Neve muito detalhista. Inclusive, eles utilizaram um recurso que a gente não falou, que é a chamada rotoscopia. Verdade, isso mesmo. Faltou falar isso, a rotoscopia. Tem mais um que eu vou perguntar também, daqui a pouco. Porque a rotoscopia é uma técnica que a Disney mostra ali, que eles filmavam atores e do movimento dos atores eles tiravam um quadro, desenhavam por cima e tiravam um quadro. Então, por isso que você tem a Branca de Neve com movimentos mais humanos, né? mais fluidos e tal. E você tem os Sete Anões mais cartoonzinho, né? Que é o clown, né? Que é o mais engraçadinho, né? E é justamente por conta disso. Os Fletchers, eles animaram dessa forma um seriado do Superman. Procurem também Superman. Os Fletcher. Superman é o Super-Homem. Entendeu? É uma série animada da década de 40. 1940. Pois é, entendeu? Maravilhoso também. Maravilhoso. E agora o grande, vamos dizer assim, o produto que eles fizeram, que teve uma notoriedade muito grande no cinema, porque o Super-Homem era como se fosse Betty Boop, que eles faziam Popeye, né? Mas eles fizeram as aventuras de Gulliver. Isso também, mas eles fizeram também um longa-metragem chamado As Aventuras de Gulliver. É maravilhoso também. Que é maravilhoso. São os irmãos Fletcher que fizeram toda a animação. O Gulliver, ele é todo animado no princípio da rotoscopia. Ele e alguns personagens. Outros personagens não foram feitos através de animação livre, e aí você dá para notar. Mas é uma obra primorosa. É uma obra primorosa, tá? É mais uma técnica aí de animação. Vocês usam essa técnica também? Para alguns trabalhos. Alguns trabalhos, sim. Você pegar um referencial é sempre interessante. Existe um livro muito bom do Muybridge, que é um cara que fez um trabalho sobre isso aí, que eu acho que todo animador tem que ter esse livro para estudar, né? Quando você vai fazer um trabalho, você sempre tem que ter esse material acadêmico, esse acervo acadêmico perto de você, porque o animador ele trabalha com muita consulta, então de movimento. Então ele vai fazer uma cena, ele precisa de uma referência às vezes.
Ele pega um videozinho, olha, analisa e depois ele vai reproduzindo aquilo ali. É o princípio o problema é que a rotoscopia, eles pegavam o frame e desenhavam por cima. Normalmente, o que a gente faz muito, até fazemos isso, mas é mais raro. O que nós fazemos mais é pegar uma referência de uma determinada ação, né? Analisar e reproduzir. Depois você está olhando, está vendo, olha, aqui ele faz isso e tal, depois você vai desenhando e aí reproduz mais ou menos a ação daquele videozinho. Eu acho que referência é uma coisa também muito importante para o artista. Sim. Em qualquer tipo de arte, né? A referência para o artista, qualquer que seja, fundamental. E uma dúvida, para ser animador, você tem que saber também desenhar, obrigatoriamente ou não? Aí é que está, olha só. Aí é que tá. Vamos lá, agora a polêmica. Existe uma corrente que diz que para você animar, você não precisa saber ser você não precisa desenhar, não precisa ser desenhista, né, para animar. Mas isso daí é muito relativo. Depende do tipo de animação que você vai fazer. Sim. Porque, por exemplo, se você vai fazer animação estilo animação 2D, né, que pode ser estilo Disney ou estilo anime, o que for, você precisa, sim, saber desenhar, sem dúvida. Você não precisa ser um Miguel Ângelo, entendeu? Um Leonardo da Vinci, assim, que desenha, não. Mas você tem que ter uma boa base de desenho, claro, porque você precisa entender o centro da animação de desenho, né, do corpo, né, a linha de movimento. Você tem que saber fazer isso, independente da técnica que você vai usar, porque se você vai trabalhar com 2D... tecnologia, você tem que ter isso contigo, né, para poder... Exatamente. Exato. Você falou uma coisa certa. Tecnologia. A tecnologia, no caso aí, ela é uma ferramenta. Assim como o acetato e o papel e o lápis é uma ferramenta, a tecnologia, os programas atuais, eles são ferramentas para você poder trabalhar. Mas você tem que ter uma base boa de desenho, sim, independente do tipo de animação que você vai fazer, que seja animação 2D ou animação 3D. Por quê? Porque, primeiramente, você tem que ter a noção de uma boa silhueta, entendeu? Quando você está fazendo a animação. A boa silhueta que eu digo é o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu esteja todo em silhueta, todo em preto. Se eu estou assim, você não vai ver que eu estou com o celular, você só vai ver o contorno do meu corpo. Agora, se eu estou assim, você vai ver que eu estou segurando o celular, correto? Sim. Né? A perspectiva muda completamente. Sim. Pois é. Então, eu dei um exemplo assim meio bem básico, né? Mas assim é importante você ter essa noção. Você tem que ter essa noção. Tem gente que diz que não. Você tem que saber desenhar mesmo. Tem que saber desenhar. Não precisa ser um excelente desenhista, mas você tem que ter um bom traço, entendeu? Até para você poder acompanhar a prancha de desenho que vem para você, entendeu? Porque você recebe uma prancha de desenho, né? Estou falando pela experiência que a gente está tendo agora. O ilustrador está mandando e vocês vão ter que transpor aquilo de alguma forma, né? O que ele manda, vocês vão replicar para poder animar. Né? Não tem como fazer nada, certo? Por exemplo, você tem que desenhar, fazer tudo, seguir tudo direitinho para não haver, para não ficar diferente do desenho do criador, né? Porque aí volta o desenho, não pode, tem que ser exatamente o que for, como está lá na prancha para ficar a identidade, né, do desenho. Por isso que tem um diretor de arte, tem um diretor de animação que fiscaliza tudo isso. Se não está legal, ele olha e fala, olha, vai ter que ter olho de águia. Que ele olha e fala assim, não está legal aqui, volta e tem que refazer. Entendi. É muito trabalho, é muito divertido fazer, mas é muito trabalho. Eu queria só dar um adendo aí, por exemplo, que pode ter pergunta, o cara está assistindo e diz assim, poxa, mas eu não sei desenhar, eu consigo animar? Então, deixa eu só complementar, o que o Marcelo falou aí é corretíssimo, tá? Se você quer ser um animador de personagem, e você queira fazer 2D, 3D, qualquer coisa, você tem que saber desenhar. Agora, o cara não sabe desenhar, ele consegue animar? Sim, ele vai conseguir animar. Por exemplo, mas aí ele vai ser animador de determinada coisa.
Entendeu? Então, assim, para não frustrar o cara, pô, eu não sei desenhar, poxa, será que eu consigo ser animador? Por exemplo, se você vai animar a logomarca, por exemplo, você precisa entender basicamente os princípios de animação. O que é uma chave de animação, a questão das dimensões para você poder animar. Tudo bem, às vezes, você pode não saber desenhar e conseguir animar uma logomarca, tá? Fazer um motion. Então, mas assim, o Marcelo está falando, tipo assim, o cara que sabe desenhar, ele consegue fazer os outros tipos de animação. Ele pode trabalhar num aspecto mais amplo, né? Exatamente. Tem um campo mais amplo. Deixa eu só completar uma coisa que eu falei. Assim, se o cara não desenha e ele for tentar fazer uma animação de personagem, ele até pode conseguir, só que ele vai levar mais tempo e pode não ficar muito bom, entendeu? Aí pode ter que, sabe, sempre teria que alguém olhar e orientar, falar, olha, você precisa mexer aqui assim, entendeu? Precisa fazer esse desenho, essa linha aqui, entendeu? Não que a pessoa não vá conseguir, mas eu acho assim, se você quer fazer um trabalho de qualidade, com animação de personagem, é importante você saber desenhar assim. Você ter a noção de volumes, luz e sombra, proporção da figura humana, entendeu? Para o desenho ficar, mesmo que seja um desenho cartoon, caricatural, que ele fique... ele não fique... proporções corretas, né? Pois é. Se não for um desenho surrealista, né? Aí pode ser até surrealista. Mas mesmo o surrealismo tem a lógica dele, né? Tem uma lógica. Exatamente. Claro. A lógica dele, sem dúvida. E essas animações que mesclam atores com desenho? O Roger Rabbit e essas todas que tem aí. Como são essas? Isso daí é uma coisa também interessantíssima, né? Isso daí tem a ver um pouco também com essa coisa que a gente estava falando sobre a rotoscopia, porque aí você precisa ter o ator atuando com nada, né? Com alguns pontos indicando, né, onde vai estar o personagem, né? E aí depois, em cima disso, você faz a animação do personagem e junta, né? Como foi feito no Marujos do Amor, né? Uncle's Away, do Gene Kelly. Do Gene Kelly, que ele dança com o Jerry. Lá na década de 50, o Gene Kelly... 40, né? Já tinha lá atrás, já tinha isso? Os musicais. Tem uma cena que é clássica, que é o Tom, o Jerry. O Jerry ele é o rei de um lugar onde é proibido fazer música. Aí o Gene Kelly aparece ali e eles têm uma interação e é uma das cenas mais clássicas. Fantástica. Preciso ver ontem. Incrível. É maravilhoso. E aí fizeram, realmente, há pouco tempo, esse ano, né? Tem até já... Só agora, há pouco tempo, Tom e Jerry. Mas o que eu me lembro muito, que marcou, foi o Quem Tem Medo do Roger Rabbit. Roger Rabbit, Isso, o Roger Rabbit. Que eu vi quando era criança e marcou muito aquilo. Exatamente. É a mesma técnica, entendeu? Só que com a tecnologia melhorada, né? Mas é a mesma técnica que foi usada na década de 40, é a mesma coisa. Mas hoje faz muito com o chroma, né? O ator filma no chroma e desenha o resto ou não? Não precisa. Você pode trabalhar com chroma, por exemplo, você usa o chroma se você quiser botar esse ator num cenário, foi o caso do Roger Rabbit, né? Eles filmaram o Bo Hoskins, que faz o Ed Violent, que é o detetive, né? Então, na hora que ele está naquele mundo desenhado, de desenho animado e tal, ele é filmado em croma. Agora, tem cenas que não foi necessário, porque era uma cena em que o Roger Rabbit estava com ele no cenário, no mundo humano, por exemplo. Aí não, aí era só inserir o Roger Rabbit dentro desse contexto, desse plano. Mas é verdade, às vezes, quando há necessidade... Olha, antigamente também tinha um seriado, não é do seu tempo, baseado nas histórias do Huck Finn, que tinha muito isso. Era o Huck Finn, a Beck e o Tom Sawyer. Era um seriado antigo que passava na TVE, muito antigo, que era justamente isso também, eles eram humanos e eles eram inseridos num mundo onde havia perigo, tudo em desenho animado. Então, eles usavam essa técnica do chroma key. O chroma key,
já que você falou, é uma técnica que ela agora, com os recursos digitais, ela se tornou mais fácil, vamos dizer assim, mais fácil entre aspas, para você fazer a pós-produção disso aí, porque o chroma key, na verdade, você vê no primeiro King Kong, em 1933, você tinha recursos de projeção, eles projetavam muito, o chroma key era feito em preto, né? Hoje em dia a gente usa o verde e o azul. Antigamente jogavam bastante luz no personagem e o fundo era em preto. E aí eles faziam um recorte. O recorte era feito na hora da revelação. Então tinha toda uma técnica artesanal para se fazer as coisas. Hoje em dia a gente fala em chroma key, é uma coisa, Sim, né? sim. Antigamente era uma coisa que era feito, o recorte era feito na hora na revelação. Mas é isso, esse trabalho aí do Roger Rabbit, você vê, é uma técnica aprimorada, né, com recursos aprimorados, com um acabamento mais moderno e tal, mas é uma técnica que você vai beber, ele vai beber lá na fonte de produções lá atrás, nos anos 40 e tal. É uma coisa, a arte, o Gustavo, é uma coisa que por isso que eu digo, o bom artista, ele tem que estudar a história do que ele está fazendo. Então, se o cara quer ser animador, ele tem que estudar desde o início da animação, da onde veio a animação, como é que era feito isso. Antigamente, antes do cinema, a animação era feita com um cicloramazinho, com uma luz dentro né, no meio, em que projetava a sombra projetava, né, você fazia várias figuras nesse ciclorama e aquilo era projetado. Então, por que o artista precisa ter essa cultura, vamos dizer assim, do que ele faz? Para ele, num trabalho, ele inclusive, achar ou desenvolver ferramentas para facilitar a vida dele. Total, super importante, super importante. E vocês acham que o mercado aqui ele está expandindo? Ele está, claro que a gente não vai falar da pandemia porque é um momento muito fora da curva, mas digamos antes da pandemia, ele está seguindo um caminho bom de assimilação maior do mercado ou não? Também quero saber depois quais são os países de referência para animação hoje. Mas, enfim, primeiro no Brasil, aqui o que vocês veem dessa perspectiva, como mercado mesmo? Olha, mercado você vê, você é um cara que está fazendo produção, né? Você está produzindo conteúdo audiovisual, nós também. E assim, como eu, você e outros que eu conheço, eu vejo que há um crescente, graças a Deus, graças à internet, que é um grande veículo, é um veículo democrático. Ele abre uma porta para a gente poder trabalhar e poder postar os nossos trabalhos, criar os nossos canais e etc. Então, eu acho, sinceramente, que vai estar tendo um aumento no fluxo, nesse fluxo de animação. Antigamente, a animação era uma coisa muito difícil. Você sabia quem eram os animadores aqui no Brasil. Agora não. Agora você tem animadores no Nordeste, você tem animadores no sul do país, você tem aqui no Sudeste, você tem em todo lugar do Brasil, você está surgindo as células de animação, o pessoal fazendo suas produções. Então, eu acho que é uma coisa que, devagar, ela está crescendo. Eu acho que ela está crescendo, sim. Pandemia, amigo, é aquele negócio, né? É uma coisa fora da curva. Ninguém esperava por isso, né? Mas a animação está aí para dar é o tipo de produção que você consegue fazer nesse momento difícil, porque você trabalha em home office, né? Exatamente. Ela dribla um pouco disso, né? Por exemplo, agora a gente está fazendo essa animação e a gente está podendo seguir adiante, né? Porque cada ator já gravou sua voz em cada um em um lugar, enfim, a gente pode prosseguir, né? Enquanto que o presencial das gravações não estão acontecendo nesse exato momento. Exatamente. Né? Exatamente. No caso do isso, no caso da animação, aí com relação a essa questão da pandemia, muita coisa já era feito mesmo, independente da pandemia, muita coisa já era feito mesmo remoto, entendeu? Geralmente, os artistas freelancers que trabalham com animação
geralmente eles trabalham de forma remota, né? Seja, mesmo os que trabalham lá para fora, né? Que ainda estão aqui no Brasil, ou que estavam ainda no Brasil, era meio remoto. Então, para esse tipo de profissional, não mudou muita coisa, entendeu? Porque só precisou ajustar uma coisa ou outra aqui, né? Mas agora uma coisa que eu acho... Vocês, digamos assim, para o trabalho em si, não alterou tanto. Para a produção das animações, não alterou tanto, digamos. Não, É, não. não, para a gente não, porque a gente, como o Marcelo falou, a gente já está acostumado com essa questão de... Em animação, a gente já está acostumado com essa questão de trabalho remoto, em home office, o cara trabalhando em home office, entendeu? Então, a gente já é uma coisa que a gente já está acostumado. Já entendeu? tem uma frente do tempo. Você vê, vocês estão Exatamente, exatamente. O que estranhou foi o nosso lado de produção de vídeo, que aí teve que parar mesmo, porque aí não tem jeito, você não tem como fazer isso, fazer um institucional remoto, né? Trabalho remoto, não tem como. Você tem que filmar, você tem que ir lá no local, né? Mas a nossa parte, a nossa vertente de animação, a nossa equipe de animação, não. A gente já estava, de certa forma, a gente já fazia isso, né? Então, a gente já estava acostumado com isso. Então, com a pandemia, a gente só teve que... A coisa ficou mais institucionalizada, que, inclusive, até as reuniões têm que ser feitas online. Antigamente, não. O cara trabalhava remote, mas de vez em quando ia lá na produtora, trabalhava lá, fazia presencial, trabalhava lá com a gente, quando tinha dúvida em alguma coisa e tal. Mas agora, levava HD, trabalhava lá, entendeu? Vou trabalhar aí, não pode. Então, assim, e é legal, porque tem a convivência, esse que é o ruim da pandemia, é esse isolamento, né? E aí você tem uma equipe convivendo, pausa para o lanche e tal, aí tem aquele bate-papo normal, mas, enfim, com a pandemia, não, a gente agora institucionalizou, né? Porque está todo mundo trabalhando em casa, as reuniões são todas online, e, enfim... acaba afetando a gente, né? Porque essa troca é diferente. Você está ali no cafezinho, vem ideias que você não planejou e surgem. Exatamente. Você está marcando, enfim, ele reprime a gente um pouco, né? Nas ideias, afeta, né? E assim, fora Estados Unidos, quem sabe tem uma produção grande, enfim, desde lá de trás. O Canadá parece que é um polo grande também de animação, né? Sim. Qual o panorama internacional, digamos, do que a gente tem de animação? Olha, você tem os Estados Unidos, né, que não tem como você não mencionar, né, que é a maior indústria cinematográfica, a primeira maior indústria cinematográfica, e aí a gente tem que falar em cinema, porque lá a animação está associada a cinema também. E você tem o Canadá, e você tem produções europeias, né? Você tem a França também faz boas animações, né? Você vê, né, principalmente esses festivais em que você tem assim um acesso, um acervo de um material um pouco menos comercial, mas mais autoral. Aí você tem animação na Rússia, você tem animação na Polônia, você tem grandes artistas aí espalhados em células espalhadas, mas assim o forte assim de indústria e tal é Estados Unidos e o Canadá. Assim de primeira. Você tem o Reino Unido, porque o estúdio que fechou, que era do Don Bluth, que também nos anos 80 fez grandes produções, ele era localizado no Reino Unido. Inclusive, grandes estúdios de stop motion também, de animação, também é no Reino Unido, né? Inglaterra, ali, aquele polo, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. Aí você tem ali essas empresas que trabalham lá, né? Sim, mas isso, é basicamente isso aí. Produzem bastante. Só complementando também o que o Orlando falou, você também tem a Argentina e o Chile também. Que é verdade. Desculpe, os hermanos, desculpe. Inclusive, durante a pandemia, esses países aí, eles mantiveram meio que quase que 100% ainda a produção deles. A Argentina, Chile, aí você tem também, do outro lado, a Espanha, o México também produzindo coisa
para streaming, entendeu? Também, né? E é isso. Eu acho legal isso, não ficar só nos Estados Unidos. E você tem o Japão também, né? Você tem o Japão. É verdade, poxa, é verdade. Né? Japão, é também, verdade. também, Grande indústria, em grande indústria. Grande indústria também, né? Acho que eles passaram por um problema também aí, mas eles têm animação de tudo, de tudo, até de cara que está fazendo comida, de cara que gosta de jogar basquete, de cara que gosta de fazer desenho, de história em quadrinho, até disso eles fazem animação. E aí eles estão sempre se reciclando, sempre fazendo coisa nova. É isso que eu acho legal. Eles preparam um produto, aí fazem o máximo e depois lança outra coisa também bomba. Aí game, e aí vai. Aí alimenta mais um outro mercado, né? Pois é. Né? Então, para a gente finalizar aqui, a gente está um tempão com vocês, uma maravilha para mim, está sendo ótimo, porque estou aprendendo muito. Olha só, Gustavo, ó, isso daqui, ó, deixa eu te mostrar uma coisa importante. Isso aqui é uma bíbliazinha, ó, para quem quer trabalhar com animação. Ó. Isso daqui, ó, esse livro aqui, ó, Animator Survival Kit. Survival Kit. Esse daqui, juntamente dá para colocar assim, ó, que eu não claro. dá para o autor. Richard Williams. Aqui, ó, Richard Williams. Tá? Esse daqui, mais o Disney Illusion of Life, é considerado uma das bíblias da animação. Inclusive, esse da Disney fala sobre os 12 princípios, né, da animação. Isso daí é algo que toda pessoa que trabalha com animação precisa ter sempre isso em mente também, os princípios de animação. Uma coisa importante mesmo, né? Assim, de referência fundamental. Entendi. Bom, e assim, dicas para a gente ver filmes fundamentais, vocês já falaram de alguns, mas eu acho que agora é bom falar com mais calma, né, para que dê para anotar. Enfim, o que vocês diriam que é o ponto 1, assim, fundamental, de alguém que queira fazer animação? Aladdin. Não, vamos fazer o seguinte, Marcelo, qual versão do Aladdin? Tem tantos Aladdins, qual delas? A primeira versão, que inclusive quem fazia o gênero era o Robin Williams. Isso daí, para mim, é uma obra de arte. O Aladdin, dentro da parte de animação, ele é todo perfeito. Ele é um filme perfeito, na minha opinião. É um filme perfeito. O Aladdin do Robin Williams. O desenho animado, né, da Disney. Sim. Falou, Rolando, desculpa. Não, porque a gente podia fazer por categoria, né? Começar com stop motion, né? Por exemplo, vamos lá, vamos falar de stop motion. O cara quer, não, eu quero fazer stop motion, ou seja, eu quero construir meu bonequinho e ir animando ele, bracinho e tal. Quero trabalhar com físico. Quais são os filmes que o cara não pode deixar de ver? Eu já citei o King Kong, a primeira versão, que é um trabalho primoroso do Willis O'Brien. Depois você tem um segundo filme que o Willis O'Brien fez, foi O Filho de King Kong. Tá? Depois você tem um terceiro trabalho que o Willis O'Brien fez, mas já com Ray Harryhausen, que é o Poderoso Joe Young, a primeira versão. Depois aí você... Joe Young. É um gurilão também. Só que ele é menor do que o King Kong. Um King Kong menor. E aí você já tem aí os filmes do Ray Harryhausen. Aí você tem... vamos falar dos famosos mesmo, né? O Jazão e o Velo de Ouro, que tem a famosa Batalha dos Esqueletos, né? O Ray Harryhausen ele fez uma série de filmes. É só botar Ray Harryhausen filmes. Aí você vai ver lá no YouTube a coleção. Para quem quer ser um cara de stop motion, são esses três autores, que são esses três artistas. O Willis O'Brien é mais esses três filmes mesmo. Ele parece que fez o Mundo Perdido também. Depois você tem o Ray Harryhausen, você tem o Jazão e o Velo de Ouro, você tem Fúria de Titãs, a primeira versão feita por ele, que é primorosa. E fáceis no YouTube ou não? Tem que... Olha, não, no YouTube você vê alguma coisa, mas eu acho que você consegue também, por exemplo, vou até dar uma dica, né? Eu comprei alguns filmes há um tempo atrás ali na Travessa,
do Barra Shopping. Olha eu fazendo merchandising de novo, mas tudo bem. Mas assim, a Livraria da Travessa, ela tem um acervo de DVDs assim que você consegue os clássicos, esses clássicos, né? Aí você tem aí você tem Sétima Viagem de Simbá, Simbá contra o Olho do Tigre, Ainda no stop motion. ainda no stop motion, tá? Aí eu poderia falar do Phil Tippett, mas eu prefiro o Phil Tippett. O trabalho forte do Phil Tippett foi o Jurassic Park. Ele ia fazer um grande trabalho no Jurassic Park, né? E ele fez isso também em Tropas Estelares, mas aí já é computação gráfica, aí já é animação 3D, e aí já passa para um outro rumo, né? Bom, a gente falou do stop motion, agora vamos voltar para o 2D. Uma coisinha só, Oi. ainda sobre o stop motion, aí eu queria citar também o seguinte, aí você citou sobre sim. Tem stop motion, né? Mas agora filmes totalmente em stop motion. Por exemplo, um clássico, que é o clássico da Sessão da Tarde, da minha infância, que eu recomendo as pessoas verem, que é a Festa do Monstro Maluco. Festa do Monstro Maluco. Com o tema dos monstros. Verdade. E um clássico, Festa do Monstro Maluco. Esse que década é mais ou menos? De quando é? 60. Esse é de 60, 1960. 68, eu acho, 69, por aí. Já que falou, aí tem Fuga das Galinhas também, que é tudo stop motion também. Da Aardman, né, que fazem esse tipo de trabalho. Resgataram esse tipo de trabalho. Resgataram isso aí. Eu acho que são esses aí os caras fortes, né, de stop motion. Aí você tem algumas produções, mas assim, se as pessoas assistirem esses, eles já vão ter uma base. O cara que quer se fazer stop motion, ele já vai entender aquilo ali, como é que é Procura ver também making off, porque a gente de animação, a gente não deixa de ver making off. Tem que ver making off. Isso é a dica para quem está assistindo, né? Você não quer fazer stop motion, é ver making off, em tudo, em qualquer área da animação é ver um making off. Sim. E se você tiver a oportunidade, claro, você procurar assistir palestra. Porque, ainda mais com essa questão toda da pandemia, teve muita coisa que ficou disponível, gratuito, para as pessoas verem, né? Palestras com alguns animadores, né? Sobre a animação. E isso daí é uma troca boa, entendeu? Que você vê e tem um contato com, ainda que virtual, né? Com os estúdios ou um determinado artista, né? Que tá falando sobre o trabalho dele. Isso é uma coisa importante também. Isso. Sim. Agora vamos falar de 2D. Falar de 2D, né? 2D, referência para 2D. Eu comecei falando dos irmãos Fleischer, né? Então, o que você pode ver no YouTube? Betty Boop, bota Betty Boop, aí você vai ver as animações do Fletcher. Bota Popeye, aí você vai ver. Ali você tem vários curtinhas que foram produzidos pelos irmãos Fleischer. Aí você tem aqui, a gente citou o seriado do Superman. Eu só vi trechos no YouTube, tem que dar uma procurada, né? E você tem as viagens de Gulliver, que eu acho que você consegue, tem que procurar bem, que aí é em DVD, eu acho que já saiu, Viagem de Gulliver, que é um filme todo em animação 2D, né? Aí, esses são assim a obra dos irmãos Fleischer. Eu acho que você assistindo esses aí, você já dá para ver mais ou menos como é que é o traço, o princípio, a questão da rotoscopia, da dinâmica de animação. Aí a gente vamos citar Disney agora, que é o grande, né? Aí você começa com Branca de Neve. Você começa primeiro com aquele primeiro filme que o Disney, um dos primeiros que ele fez, que é o Mickey no barquinho dele, né? Que é um clássico. Exatamente, é um clássico, né? E depois você tem a grande obra, a primeira grande obra da Disney, que foi o Branca de Neve. Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem colorido, longa-metragem feito Ele foi um marco sensacional. Foi uma coisa assim, quando saiu Branca de Neve, mudou tudo. E aí, de lá, você tem Pinóquio, que também é um grande filme. Você tem A Bela Adormecida, que é fantástico, que, aliás, é o único filme em que o príncipe tem nome. Né? Porque nos outros...
É o príncipe. É o príncipe. Esse aí tem nome. É o príncipe. O nome do príncipe é Philip. Isso. Então você tem a Bela Adormecida, depois você tem a Gata Porralheira. Aí você tem, vai vindo na parte clássica, você tem os grandes filmes, você tem. Todos os clássicos da Disney são obrigatórios para quem. São obrigatórios, você tem que assistir. Tem que ver todos Aí, os aí você tem alguns filmes. Tem inclusive um filme muito interessante que não fez sucesso na época, ninguém entendeu, que foi Fantasia. Pois é. Tá? Ninguém entendeu aquele filme. Agora é um clássico dos clássicos e tal. Esse filme é uma obra de arte, é uma grande obra de arte que a Disney produziu. Depois você tem um filme também que você tem um Caldeirão Mágico. Depois aí você entra nos anos 60, você tem os Dálmatas também, os 101 Dálmatas, Caldeirão Mágico. Aí você tem uns filmes mais recentes da Disney, que um deles é o que o Marcelo falou, que é o Aladdin, que é um filmaço. Para mim, eu acho que foi uma retomada, que a Disney fez uma retomada, que os filmes estavam meio morno no mercado e tal, e de repente a Disney lançou o Aladdin. Aí você tem A Pequena Sereia, aí você tem um filme que eu particularmente gosto muito, que é A Bela e a Fera, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme. Eu vi também. Muito bem feito. Filmaço! Aí depois você tem Mulan, você tem o Rei Leão também, que não pode deixar de falar no Rei Leão. E toda a filmografia da Disney de 2D, eu acho que é obrigatório para quem quer ser animador 2D. Eu acho que ou animador mesmo, seja lá qual, é bom assistir esses filmes todos, porque ele te dá uma cultura de técnica. Você tem que assistir o making off, você tem que ver como é que o cara trabalhava, você tem que, entendeu? Não pode ser de orelhada, você tem que realmente se dedicar àquilo ali com muito, muito amor. E aí você tem a fase... Só uma parte aqui, em relação a hoje em dia, né, a gente tem muito 3D, que já é uma linguagem mais próxima do que a gente vê, né, enfim, das proporções de tudo, e a importância disso perante a criança, né, quem está formando agora, né? Eu acho que tem um lado lúdico que o 2D mantém estimulando a imaginação das crianças, né? Porque o 3D já é tão próximo da realidade. Eu sou entusiasta assim desse 2D nesse ponto, né? De também estimular a imaginação e não tornar tão próxima da realidade, né? Deixando esse ponto lúdico, né? E a criança desenha, né? O que ela está vendo, o que ela gosta, né? Eu acho que para você vai ser assim, quando você vê, né, as crianças desenhando lá a Sopranilza, desenhando lá o Monstrildo lá, pô, cara, isso daí tá mais próximo delas, né, do que ficar vendo em 3D, enfim, né? Pois é. Mas exatamente. uma realidade, né? O mercado 3D tem cada vez mais espaço aí, né? Tem, realmente. Aí você falando em 3D, você tem que começar com uma obra-prima, que foi o Toy Story, né? Aqui no Brasil, nós tivemos uma produção que foi o Cassiopeia. Que ele foi lançado, isso é uma coisa interessante. O Cassiopeia ele começou a ser feito antes do Toy Story, antes. Só que, na época, o cineasta responsável ele teve dificuldade de financiar seu filme, que aqui no Brasil, vou te falar, né? Aqui era tudo muito difícil. Então, o que aconteceu? Ele começou o processo de produção do filme primeiro, só que o Toy Story saiu na frente, porque lá, lógico, uma questão de recurso e tal, e o Cassiopeia chegou depois. Né? Mas nós tivemos aqui, eu acho que o Cassiopeia, quem tiver a oportunidade de ver como uma questão histórica da animação brasileira e ver que foi um filme que foi feito realmente no amor, né? Porque o Toy Story não, ele foi feito já como business. O Cassiopeia, eu bato palma para eles porque eles fizeram no amor aquilo ali mesmo. Então você tem o Toy Story, que é uma grande produção, e de lá para cá você tem as outras produções todas, né? Aí você tem, mais recentemente saiu um filme aí muito interessante, Marcelo? Blues, né? Blues, né? Soul, perdão.
Eu ainda não assisti. Eu vi. É, vi. excelente. Pois é. Mas Aí você tem Matemática esse todo. adulta, mas feito para que criança também entenda, né? Trata da Porque que criança entenda também. É. Eu assisti uma produção muito legal que é a Família Addams, em animação 3D. Isso já está disponível no Netflix e no Now. Então, assim, e você tendo. Hoje em dia, a Disney, a Pixar faz parte da Disney, né? Sim. Que a Disney comprou tudo. Sim. Comprou a Marvel, comprou tudo. National Então, Geographic, todo mundo. Sim. Comprou tudo. Então, assim, de 3D, você tem esse tipo de filmes, né? Que você tem que assistir também, né? Sim. Aí, Marcelo, me ajuda aí não, com mas 3D. você tem todos esses filmes da Pixar, né? Todos eles todos os filmes da da Pixar, né? E que gerou um monte de franquia, né? E aí você tem também antes da gente adentrar um pouquinho sobre 3D, tem uma coisa que eu queria lembrar, que eu lembrei aqui, que você está falando sobre animação adulta, né? Você falou sobre animação para os adultos, né? Existem umas animações também boas para o público mais adulto, que é do estúdio do Ralph Baskin, que é um filme chamado Fogo e Gelo, que é uma aventura assim tipo Senhor dos Anéis, e tem uma versão animada do Senhor dos Anéis. Verdade. Do Ralph Baskin, entendeu? E eles basicamente do Senhor dos Anéis em animação? Tem. Eles conseguiram fazer tudo. Não conseguiram fazer tudo, não. Mas tem uma parte. Uma parte do primeiro livro. E é boa? Eles trabalham com rotoscopia, no caso do princípio da rotoscopia. No YouTube tem, bota lá Lord of the Rings Cartoon, o desenho do Senhor dos Anéis. Está disponível no YouTube, né? Eu, particularmente, eu gosto mais do Fogo e Gelo. Eu acho melhor. Fogo e Gelo é mais interessante. Eu acho mais interessante. Poxa, muitas dicas, hein? Muitas dicas. Muito bom. E aí você tem todos esses desenhos que passam na TV, que são... Aí, voltando para o 3D, né? Você tem o Ladybug, né? Que é o pessoal, a criança adora. E esses filminhos mais curtinhos, né? E lembrando que o custo do 3D é muito maior, né? Do que o 2D. O que acontece? O 3D, você tem um processo que é chamado de renderização, ou seja, renderização, o que é? Quando o computador ele gera o frame para você, né? Como é que a gente poderia traduzir o nome renderização? Na realidade, você tem camadas de imagem, né? E aí transforma isso tudo numa coisa só, entendeu? Você tem vários layers, né, de imagem, que é o cabelo e roupa e atmosfera, aí você deixa isso tudo numa camada só, né? Que pode ser um frame, uma imagem ou um vídeo, né? Esse tempo é muito alto, muito demorado. Muito demorado, porque, por exemplo, você vai fazer agora as produções são 4K, 8K, né? Estamos falando até de qualidade superior. Lá no Japão, o Japão é fantástico, né? Eles investem muito nisso, né? Então, você tem agora 6K, 4K, 6K. Então, você, para renderizar uma imagem de 4.000 pixels, por exemplo, você pedir para o computador processar essa imagem. Eu acho que assim, o processamento de imagem seria a tradução dessa palavra renderizar. É uma coisa que no 2D não tem. Você vai fazer esse processo de saída só na edição, que é para você gerar o seu filme. Mas no 2D, não, você vai desenhando, conforme você vai desenhando, a imagem coloriu, está lá. No 3D, não. No 3D, você tem um ambiente virtual, ele bebe da fonte do stop motion, porque você vai construir o personagem como se fosse uma estatuazinha articulada, né? Você vai colocar um esqueleto para você poder trabalhar com ele, você vai criar a chave de animação e tal, depois você vai pedir para o computador processar essa imagem. Então, aí, você tem ilhas só de processamento, né? Grandes produtoras, né? De audiovisual, que tem por aí, inclusive nos Estados Unidos, tem até empresas de processamento de imagem. Você manda o seu projeto para lá, na Ásia também tem. Eu fiz um trabalho no ano retrasado em que o processamento foi feito na Ásia.
entendeu? Então, a gente fazia o trabalho aqui, mandava e o processamento foi feito lá fora. É empresas que só fazem isso. É uma rede de computadores que são montadas para processar a imagem dos projetos que você manda para ele. Então, é uma coisa que vira uma empresa. Sim, Você uma tem escala até... muito maior, né? É muito maior. Gera... Enfim, a qualidade da imagem é aquilo que você falou. É uma outra linguagem, né? Sim. O Vocês 3D... fazem aqui? Vocês também fazem algo em 3D ou não? Não, a gente faz, mas, obviamente, não dá para fazer um longa-metragem em tempo hábil. Coisas curtas. Mas, assim, curta dá para fazer. Você até dá para fazer otimizando o trabalho, sempre otimizando o trabalho. Alguma coisinha você faz. Mas, por exemplo, eu fiz um trabalho que essa coisa do 3D tem muito a ver com efeitos. Aí você cai numa área chamada efeitos visuais, né? Que o 3D é muito usado nisso aí. Que ou você faz um filme todo 3D, tipo Toy Story, ou você usa o 3D para colocar elementos em filme mesmo, entendeu? Por exemplo, Senhor dos Anéis, a versão do Peter Jackson. O 3D, a animação entrou ali como personagem, né? Gollum, né? Gollum, por exemplo. Que Então, você vê, aí você assiste o making-off do Gollum, né? Você vai ver como é que é feita o processamento daquela imagem. Porque tem uma linguagem ali, entendeu? Então, ele atende aquela demanda para aquele tipo de linguagem, né? É uma coisa realmente um pouco mais caro, quer dizer, um pouco não, é bem mais caro, porque você tem que ter tempo de processamento de computador e demora muito mais, você precisa de um prazo um pouco maior, porque você vai ter que, entendeu? Tem que trabalhar, porque imagina o seguinte, você constrói uma cena, e aí há algum equívoco naquela cena, você só vai poder vê-la depois de montada a cena, depois todo processado, montou, mandou, olhou, e tem que modificar alguma coisa, volta o processo todo, né? Isso aí, por isso que uma produção lá leva 2 anos. E não tem só essa questão da animação em si, porque você ainda tem o detalhe da roupa, entendeu? Que a roupa tem que ter uma simulação. Aí você tem o cabelo, que é outra coisa complicada de fazer. Exatamente. Você trabalha com dados da física mesmo. Você, por exemplo, com roupa, você tem que trabalhar... A textura, o movimento, tudo. Tudo isso. Fumaça, fumaça, chuva, tudo água, isso tudo é a coisa muito complicada que exige processamento. Aí, para você ter uma ideia, em filmes 3D, você tem aí você tem ainda uma subdivisão dessa parte de animação. Você tem os caras que são especialistas em efeito atmosférico. O cara que vai fazer só a roupa do personagem. Sim. Entendeu? Então, mais. Aí você tem um cara que vai iluminar. O 3D, ele fica ainda mais, aí ele fica mais próximo ao cinema do live action, porque aí o animador, ele não faz tudo, ele faz animação. Mas aí vai ter um cara que vai iluminar aquela cena, ele vai passar para um outro cara, ele vai iluminar aquela cena. O cara vai botar cabelo, o outro vai botar cabelo, o outro vai calcular a roupa. Então é um processo até maior do que mais demorado. Do que um live action. Muito maior. E maior ainda do que um live action. Não, eu acho que se assemelha, porque assim, o cara que está fazendo a roupa é o tempo que o figurinista vai ter que, né? Então, é um tempo maior. O 3D ele leva mais tempo que o 2D para ser produzido, né? Para ser produzido. Pede um tempo maior. Mas a questão é que o 3D ele tem uma coisa de ser usado também como efeito. Então, aí ele abre um leque um pouco mais amplo nessa área de animação. Eu acho que seria essa a diferença mais parruda do 2D para o 2D para o 3D. Sim. Isso. Porque, por exemplo, esse filme... Desculpa, perdão. Não, pode falar. Por exemplo, esse filme do Tom e Jerry, que saiu agora esse ano, ele poderia ter sido feito todo em 3D também. O Tom e o Jerry poderiam ser feitos em 3D. Mas, porém, eles optaram por seguir a linha 2D para seguir ainda a tradição do desenho. Tem isso também, entendeu? Às vezes,
mesmo você tendo essa tecnologia disponível, às vezes é legal você, não, vamos fazer Daquela linguagem. como era, entendeu? Para não destoar demais, né? Sim, sim, sim. Eu acho melhor. Eu não vi ainda esse Tom e Jerry aí, mas eu quero ver. Quero ver, vamos ver se tá bom. Muito bom, amigo. Muito bom, muito bom. Obrigadíssimo aqui. Vou Pô, agradecer valeu. a vocês. Poxa, Orlando Merola, Marcelo Merola, da Estúdio M Produções, né? Quem não conhece, visite o site. Enfim, tem muito a descobrir, né, sobre o trabalho de vocês. E obrigado por compartilharem com a gente aí todo esse conhecimento de vocês, né, de muitos anos de mercado. E com certeza ajudou muito as pessoas a aprenderem mais sobre animação, né? Esse é o objetivo nosso aqui. Bom, a gente que agradece aí a oportunidade. Prazer estar falando contigo mais uma vez, Gustavo. Parabéns aí. Você também é um cara que está produzindo, está fazendo produção audiovisual. Eu acho isso super legal. Estamos juntos aí. E é isso, gente. Se você tem um sonho, você tem que correr atrás desse sonho. Eu acho que todo animador ele mantém aquela chama infantil dele ali dentro, quando você é pequeno e começa a fazer os seus primeiros desenhos, aí você mantém isso aí dentro de você, né? Eu acho assim, a animação também tem uma coisa a ver com o amor que você tem por aquilo que você está fazendo. Eu acho que sem amor você não chega lá, você é um profissional até certo ponto. Você precisa ter amor àquilo que você faz. Eu acho isso super importante. Pô, é isso aí. E eu queria agradecer, Gustavo, primeiramente, de ter tido a oportunidade de falar aqui um pouquinho aqui sobre animação. Eu, que sou um profissional na área de animação também, te agradeço por ter podido falar um pouquinho. Agradeço ao Orlando pelo convite que ele me fez em fazer a parte de direção de animação junto com ele para o teu projeto. Que é um projeto muito bacana, entendeu? E com certeza isso vai dar frutos, e é legal ter pessoas como você, Gustavo, que acreditam e gostam desse tipo de universo, né? Para a gente é ótimo, entendeu? Que tenhamos mais, né? Que a gente tenha muito mais, que a produção aumente muito. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês e foi um prazer muito grande. Tá ótimo. Um abraço. Um abraço grande. Até já. Um abraço. Valeu, cara.